Então vamos lá, moçada. Falar de balanceamento é uma parte muito importante, porque toda reação química tem que estar balanceada, toda equação química. E mais, gente, nós vamos ver depois estequiometria, cálculos estequiométricos. E a primeira coisa para se resolver um exercício de cálculo estequiométrico é fazer o balanceamento da equação. Com algumas raras exceções ou alguns lances de sorte, se você errar o balanceamento, em geral você erra o cálculo estequiométrico. Então vamos lá. Só para a gente lembrar um pouquinho o que é uma reação química. Processo que envolve alteração da natureza das substâncias envolvidas. Uma substância se transforma em outra, ou algumas substâncias se transformam em outras. Elas são representadas por equações químicas, onde nós temos uma seta, e antes da seta são os reagentes, e depois da seta os produtos. Então, por exemplo, uma reação química aí para vocês, tudo que vem antes da seta, ou seja, o CH4O2 é reagente. O que vem depois da seta, CO2 e água, é produto. Ok, então o que é o balanceamento de uma equação química? Balancear é igualar as quantidades dos átomos de cada elemento químico entre reagentes e produtos. Então, assim, gente, tem uma frase de Lavoisier que é muito famosa, falei para vocês no ano passado, ou acho que foi esse ano, né, no ano letivo anterior, vamos falar assim, que ele fala o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, se eu tenho, por exemplo, no início de uma reação química, vamos dar um exemplo, 5 átomos de carbono, no final eu tenho que ter um total de 5 átomos de carbono. Eu não posso ter 6 e não posso ter 4. Porque não pode ter átomo que suma para o nada e nem átomo que apareça do nada. Então, o balanceamento é uma coisa que ocorre naturalmente já nas proporções entre reagentes e produtos na natureza, mas nós conseguimos fazer isso de forma teórica e prever o que vai acontecer na prática, igualando a quantidade de cada átomo nos reagentes e nos produtos, cada elemento químico. E como que nós faremos isso? Colocando números na frente de cada substância. Esses números se chamam coeficientes estequiométricos. É a base, o primeiro passo para o cálculo estequiométrico. Mas isso é só daqui a algumas aulas. Existe mais de um método de balanceamento, de se fazer esse balanceamento. Nós veremos aqui o método das tentativas. Basicamente, tente. Mas nós não vamos tentar aleatoriamente. Logicamente, nós vamos ter uma lógica para fazer essas tentativas. E nada melhor para a gente aprender balanceamento vendo exemplos. Gente, presta atenção agora, a partir de agora, que eu tenho certeza, eu vou fazer o passo a passo, tenho certeza que você vai entender, você vai compreender o que é esse negócio de balanceamento. Então, olha só. Primeiro exemplo. Nós vamos balancear essa equação química. N2 mais O2 formando N2O4. Beleza. Olha só, gente. Primeira coisa. Existem algumas reações que não precisam ser balanceadas. Porque a quantidade dos átomos no reagente é igual à quantidade daquele átomo, daquele elemento químico no produto. Mas nem sempre isso acontece. Primeiro, deixa eu só relembrar vocês que tudo que vem antes da seta é reagente e tudo que vem depois da seta é produto, ok? Beleza. Então, olha só, nós temos no reagente, com relação aos átomos de nitrogênio, nós temos no reagente 2 átomos de nitrogênio, porque é N2, tem o índice 2, né? São 2 átomos de nitrogênio ligados covalentemente, ligação covalente, e nós temos 2 átomos de nitrogênio. Nos produtos, nós temos a substância N2O4. Então, nós temos 2 átomos de nitrogênio também. Olha o índice, ou seja, o número que fica subscrito no nitrogênio, N2, beleza? Galera, os átomos de nitrogênio estão em quantidades iguais. Então, eles, beleza, ok. A princípio, por causa deles, não seria necessário balancear, porque eles estão em quantidades iguais no reagente e no produto. Mas, vamos ver o oxigênio. No oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio no reagente. E no produto, olha só, a substância N2O4, o índice do oxigênio é o 4O4. O que está subscrito é 4. Então, nós temos 4 átomos de oxigênio no produto. Eita, então as quantidades de átomos de oxigênio não são iguais entre os reagentes e produtos. Isso significa que
nós teremos que balancear esta equação. O que é isso? É igualar as quantidades de cada átomo entre reagentes e produtos. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Nós colocamos um número na frente de cada substância. Então tá vendo o N2? Nós vamos colocar um número na frente dele, que às vezes pode ser 1, tá, gente? Não necessariamente tem que ser 2, 3, 4. Tá vendo o O2? Nós vamos colocar um número na frente dele. E tá vendo o N2O4? A mesma coisa, ok? Muito bem. Então, moçada, olhando para o oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui no reagente e 4 átomos de oxigênio ali no produto. Beleza? Todo mundo enxergou o índice 2 do oxigênio no reagente e o índice 4 do oxigênio no produto. Bom, para que nos reagentes nós tenhamos também 4 átomos de oxigênio, nós vamos colocar o número 2 na frente do O2. Então, olha só. E esse número que nós vamos colocar na frente da substância é chamado de coeficiente estequiométrico. Então, moçada, olha só, na frente do O2 nós vamos colocar o número 2. Por quê? Porque, gente, o coeficiente estequiométrico, ou seja, este número 2 que eu coloquei, multiplica o número de átomos da substância. Então, para eu saber quantos oxigênios eu tenho agora, eu faço 2 vezes 2, são 4 átomos de oxigênio no reagente. E no produto, nós já temos 4 átomos de oxigênio. Então, não é interessante a gente mudar. Como a gente não quer mudar o número de átomos de oxigênio no produto, eu simplesmente coloco o número 1 na frente da substância que contém o oxigênio, que é o N2O4. Ok? Então, gente, o coeficiente estequiométrico multiplica o número de átomos da substância. 1 vezes 4, eu tenho 4 átomos de oxigênio também. Beleza, o oxigênio está balanceado. O coeficiente estequiométrico multiplica o número de todos os átomos de determinada substância. Então, moçada, o número 1, que está na frente do N2O4, multiplica também os átomos de nitrogênio. Então, dá 1 vezes 2, eu tenho nos meus produtos 2 átomos de nitrogênio. E nos reagentes, eu já tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, não é interessante eu mudar. Então, para eu não mudar o número de átomos de nitrogênio no reagente, eu vou colocar o número 1 na frente do N2. Aqui, tá vendo? Coloco o número 1. Por quê? Porque 1 vezes 2, 2 átomos de nitrogênio no reagente, 2 átomos de nitrogênio no produto. E a reação está balanceada, prontinha, moçada. Observação 1. Quando o coeficiente estequiométrico for o número 1, podemos simplesmente omiti-lo. Então, quando é 1, você pode escrever o número 1 na frente da substância, ou você não precisa colocar nada, pode deixar em branco. Fica subentendido que é 1. E observação número 2, nunca, jamais, never, jamais, se coloca um coeficiente estequiométrico no meio de uma substância, ou seja, entre os seus átomos. Então, aqui eu fiz um exemplo fictício, gente, está tudo errado, tá? Esse balanceamento, número 1 e 4, que eu já coloquei, está errado. Mas é um balanceamento fictício, só para a gente dar um exemplo. Vamos supor que um aluno fez esse balanceamento errado e viu que no reagente tem 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio. E quer fazer aparecer 8 átomos de oxigênio no produto e faz assim, ó. No meio do N2O4, tenta enfiar o número 2, como se estivesse quebrando a substância no meio. Gente, isso está errado, isso nunca se faz. O coeficiente estequiométrico você só põe na frente da substância. E ele automaticamente vai multiplicar todos os átomos da substância. Nunca, jamais será no meio de uma substância, tá ok? Isso não pode ser feito. E mais um exemplo só para a gente poder fechar a aula. Se você já entendeu, beleza, gente, daqui para frente não há novidade na aula. Você pode tentar fazer exercícios. Se você quer ver mais um exemplo, vamos lá para a gente entender bem o balanceamento. Vamos balancear agora essa reação. N2 mais H2 formando NH3. Então, olha só. Antes da seta, só lembrando que tudo que vem antes da seta é o reagente e tudo que vem depois da seta é o produto. Vamos lá, então, balanceando. Olhando para os átomos de nitrogênio, eu tenho 2 átomos de nitrogênio no reagente e 1 átomo de nitrogênio no produto. Eita, os átomos de nitrogênio não estão em quantidades iguais, então eu vou ter que balancear. Bom,
Vamos colocar números na frente de cada substância para igualar as quantidades dos átomos entre reagentes e produtos. Isso é balanceamento, né? E esses números são chamados de coeficientes estequiométricos. Bora lá, moçada. Então, na frente do N2 haverá um número, que pode ser 1, do H2 também, e do NH3 também haverá um número. Esses números, gente, eu vou comentar mais para frente, pode ser uma fração. Por enquanto, vamos pensar só em números inteiros, ok? Mas pode ser fração também. Então, moçada, eu tenho 2 átomos de nitrogênio no reagente e um átomo de nitrogênio no produto. Para que a gente tenha também 2 átomos de nitrogênio no produto, a gente vai colocar o número 2 na frente da substância NH3. Aqui, ó, você coloca o número 2. Beleza, esse 2 multiplica todos os átomos da substância. Então, 2 vezes 1 nitrogênio, como não tenho índice nenhum, número nenhum é 1, então 2 vezes 1 são 2 nitrogênios no reagente e 2 no produto. Beleza, igualamos o número de átomos de nitrogênio. Agora, falta de hidrogênio. Hidrogênio, gente, no produto, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, conforme a gente queria. Então, no reagente, eu vou colocar o número 1 na frente do N2, para manter 2 átomos de nitrogênio também, ok? Beleza, gente, agora falta balancear o hidrogênio. Vamos lá. Olha só, o número 2, que eu já coloquei na frente do NH3, multiplica o número de átomos de H também. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6 átomos de H. Para eu igualar, eu tenho que ter 6 átomos de H ali no reagente também. O que eu faço? Coloco o número 3 na frente do H2. Por quê? Porque 3 vezes 2, olha só, são 6 átomos de H. Legal, gente, a equação está balanceada. E é isso a nossa aula, ok? Moçada, às vezes, claro, eu dei um exemplo simples. Existem reações que são mais longas, né? Mais extensas, mais substâncias com mais elementos químicos. Então, quando eu tiver uma equação mais complexa, existe um macete para você fazer isso. Você vai balancear primeiro o átomo dos metais, primeiro átomo que é metal. Balanceou metal? Então, em segundo, você vai balancear átomo de ametal. Balanceou metal? Em terceiro, você vai balancear átomo de carbono. Já foi? Então, depois você vai fazer o balanceamento do átomo de hidrogênio e, por fim, de átomo de oxigênio. Então, o macete, essa palavrinha que forma, macho, né? São as iniciais para você lembrar de quem você faz o balanceamento primeiro e depois as reações mais complexas. Primeiro, de um átomo que é metal. Segundo, do átomo que é ametal. Depois do carbono. Depois do hidrogênio. E por último, do oxigênio. Macho, esse é o macete, é a dica para você gravar a melhor sequência de se balancear uma equação que seja mais complexa. Beleza, gente? Então é isso, moçada.